endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvebrasil.com.br/sem censura. Para participar do programa, ligue para o telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. E-mail semcensura@tvebrasil.com.br. Dia do médico, a gente estava aqui no intervalo falando de todas as nossas maluquices, né? Assim, de receitar. Uma coisa bem brasileira, né? De ficar receitando pro vizinho, tomar o remédio do vizinho. Não foi ótimo para fulano. Então. E a gente coloca o médico em situações absurdas. Mas, na verdade, a relação da gente, paciente, com a medicina e com os médicos, com as novas tecnologias e as novas descobertas, mexeram muito com a gente, porque antigamente não tinha, você não abria o jornal e tinha uma página de saúde. Hoje em dia tem várias, né? As revistas dão capa. Esse remédio é uma solução. E aí os médicos reclamam que segunda-feira, cada vez que o Fantástico dá uma matéria, o AV já faz uma capa, o consultório enlouquece na segunda, que todos querem tomar aquele último, a última novidade. Como é que é o exercício dessa profissão com essa pressão toda? Olha, eu acho que a primeira coisa a dizer está com as duas aqui. É uma profissão onde a relação é pessoal e intransferível, né? Eu acho que não há como a gente deixar de lado uma relação pessoal, um vínculo. Se não houver o vínculo, os remédios não vão adiantar. Segundo, que evidentemente que há um desvio, né? Eu vi há pouco numa tese, numa dissertação de graduação de uma moça que é cantora, né? Mas é psicóloga também, sobre talvez o grande problema que é a coisificação do humano e a humanização das coisas. Então hoje nós estamos dando valor incrível a tudo aquilo que não é humano, aqueles aparelhos que vão nos cortar um momento da nossa vida, um pedaço do nosso corpo, para dar parâmetro, e vamos esquecer uma história, uma totalidade, uma inserção nossa no nosso ambiente, na nossa família, no nosso emprego e no nosso simbolismo, né? Então acho que primeiro é isso. Se no dia que fizerem matérias nesse sentido, acho que vai ser um grande benefício à medicina. A relação melhor remédio é o médico. Isso dizia Balint em 57. É a confiança, aquela tal da anamnese. Anamnese, trazer de volta a memória. Aquela conversa. É a conversa que te dá o diagnóstico em 90% dos casos. Você vai fazer o exame físico já com um enorme percentual de certeza, não é de certeza, não, mas de uma boa hipótese diagnóstica. Você nunca vai para os exames complementares para fazer o diagnóstico, vai para confirmar e quantificar. Isso quando se está atento e se usa o tempo necessário para isso. Então é fundamental uma conversa relativamente longa da primeira vez, para você entender a pessoa, afinal tem um número X de doenças, a gente reconhece, né? Quem escreveu Sherlock Holmes era médico, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Segundo, a substituição por aparelhos, sem dúvida, piora o diagnóstico. Eles complementam, mas eles retirariam do principal, que é o conhecimento do outro como uma pessoa, um ser humano total, e não a parte biológica, que é o que Mas é uma contradição, né? Porque ao mesmo tempo a gente tem cada vez mais aparelhos, mais equipamentos, não é? Mais sucedâneos, que eu chamo, que são substituições. Na verdade, eles servem para coisas determinadas, específicas. Nos Estados Unidos, eu vi uma palestra há pouco tempo, o que existe em relação a erros por excesso e abuso de remédios e diagnósticos com o viés errado é de morte mais ou menos um jumbo por dia. Um jumbo por dia. Se voltassem a ficar na conversa, em primeiro lugar, o médico bem treinado, nós iríamos usar muito menos aparelho e muito menos remédio. Isso não há dúvida. Você acha que o ensino da medicina se aprofundou e melhorou tanto quanto os equipamentos e a tecnologia? Ele se, como é que seria a palavra? Se rasificou. Pelo contrário, ele esqueceu. Então, provavelmente ele tem esquecido e está começando agora a voltar a entender que das ciências que circundam a medicina, existem ciências humanas. Existem ciências filosóficas, antropológicas, sociais. Então, isso agora começa a voltar ao currículo. E é isso que dá um valor muito grande. Nós não somos o nosso corpo. São dois modelos principais. Um que trata o corpo da gente e outro que trata a gente como pessoa. Então, num viés, o que a senhora tem? Tenho dor de cabeça. Esse é um caso real. E o médico trata dor de cabeça e não consegue, pede exame, ressonância, faz isso e aquilo. Outro médico muda a pergunta inicial sutilmente. O que há com a senhora?
Ah, doutor, desde que eu fiz um aborto eu tenho dor de cabeça. E esse médico descobre que é o terceiro aborto, ela piorava a cada aborto, queria ter filho, o marido não queria, chamava o marido de meu filho, e aí, com algumas conversas, ela ficou boa. Isso é muito comum. Leda, eu disse ao meu pai uma vez, eu estou formado aqui, estudei, e metade dos doentes que no consultório não tem nada, e só metade você está adoecendo alguém. Então isso era uma realidade, e eu tenho outras pessoas que têm essa comprovação naquela época. E hoje isso não acontece por quê? Não acredito que não haja uma conversa suficiente para que se descubra que aquelas representações, na verdade, não são doenças biológicas, né? São sintomas que às vezes são alterações metabólicas, seja o que for, que podem sair se a gente melhorar um pouco aqui. A gente leva um sujo, o coração bate, receber um carinho, o coração pode bater melhor. O problema é esse sistema de saúde que a gente tem hoje em dia, não é, doutor? Porque fica difícil para o médico atendendo nesses planos de saúde, que atendem tantos pacientes durante o dia, ele ter esse tipo de procedimento, que eu acho que eu, por exemplo, tenho um médico assim que me escuta e eu confio esse nele, médico, ele é o melhor médico do mundo, com certeza, para mim. Mas acho que é muito difícil hoje em dia o tipo de sistema perverso que foi criado dentro da não medicina. se adaptar ao sistema. Eu fui colocado uma vez num ambulatório de um hospital, numa mãe com 40 doentes. Eu atendi o que eu podia, que eram 18 a 20. No terceiro dia me chamaram. E a minha colocação é que devia ter o nosso colega dizer, eu não atendo fila. É isso aí. Eu atendo paciente, então tem que atender cada um. Atendo gente. Senão a estatística vai dizer, olha, atendi tanto, então o caixa vai bater tantas vezes e tal. Então o que eu acho que o erro é nosso. Ele não pode aceitar esse tipo de coisas. Não é o médico lutar por melhorar o preço da consulta, dizer, eu não atendo consultas desse tipo, eu não faço parte do plano de saúde. É difícil, porque tanto no público virou meio uma nossa manobra de massas, né, para a política, como no privado virou também para resultados financeiros. Então essas inversões é que eu acho que é a tal da coisificação do humano e humanização das coisas. Dá-se valor ao prestígio político, dá-se valor à sobra de caixa, e as pessoas estão no que eu chamo de prostituição invertida, onde usa o corpo é pago em vez de estar recebendo dinheiro. A homeopatia ainda guarda mais essa filosofia, né? Daí o sucesso, o combate a ela é que ela não tem cunho científico. Eu acho que não é isso não, porque se basear numa ciência cartesiana, talvez ela não tenha cunho. Mas hoje muda muito a ciência para as incertezas, né? E, em realidade, ela funciona. Eu uso. Todo pediatra tem o seu homeopata. Isso é real. Então não adianta. E a escola Unirio aqui era alemaniana, antigamente, que foi o criador da homeopatia. A informação. Na medida, acho que na mesma proporção em que o médico foi ganhando a tecnologia a favor do diagnóstico dele, né, como um braço importante. Então, as ressonâncias, as tomografias, né, hoje em dia a gente pode praticamente fotografar o corpo inteiro e tal. Ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, a gente foi tendo acesso à informação. São dois lados da pergunta. Um é o lado certo e errado, né, até onde aquela capa é bem feita, até onde que aquela reportagem apresentou todos os ângulos dessa questão e tal. Mas a democratização dessa informação. Hoje em dia, se um paciente... claro que eu não estou falando assim do plano de saúde, do paciente carente, que não tem nem... Coitado, acorda às 5 da manhã para ir para a fila. Não é desse que eu estou falando. Estou falando do que tem acesso, assim, que tem um médico que ele vai ao consultório, ele vai ser bem atendido, ele tem acesso, por exemplo, à internet. Aí você chega no médico e ele diz, você está com isso. Você entra na internet, imediatamente você vira um doutor naquela história, né? Porque é isso que acontece, né? A gente aprofunda. Há milhões de possibilidades para isso, não é? Há milhões de possibilidades. Então a informação, ela é bacana dessa, não é? Ela fortalece, ela é genial, né? Adoro trabalho com isso. Eu acho. Sou apaixonada pela informação. Mas ela também permite isso, né? Que as pessoas se mediem, se automediquem. Olha, ao mesmo tempo que permite que discutam com o médico. Tem o seu lado positivo e negativo. Eu queria que você falasse um pouco disso. Ainda vamos ver qual vai ser o resultado disso. Acho que é muito boa informação. É evidente que você tem, na verdade, um jorro de informações. Onde é que eu li outro dia que é como beber água de um hidrante, né? Então, o jorro de informações que nos dá, mas que realmente funciona. Isso é uma base, e eu acho que é muito importante que haja uma colocação mais próxima do paciente junto ao médico, menos subserviente ou menos aceitando coisas. Não é confrontar, mas é entender que é uma relação desbalanceada,
Porém, não é algo daí para os limites. Eu tenho hoje a possibilidade de conhecer, de fazer perguntas ao médico, questionar o médico. E o médico diz, não sei, eu vou saber. Também é uma coisa que poucos dizem hoje, eu não sei, mas eu vou saber o que é. O que, no fundo, dá uma segurança, dá uma noção de sinceridade absoluta no paciente. Mas, olha, eu volto a dizer o vínculo. Eu acho que esse é o ponto fundamental, e o médico estabelece esse vínculo, é como casal, é como pai e filho, como qualquer relação humana. A gente procura o outro é um remédio em certas horas. Então, nessas horas, o que a pessoa procura, em primeiro lugar, é isso, sem dúvida nenhuma. E como é que você vê essas matérias, assim? Porque, na verdade, há um jogo de interesse muito grande, né? Ao mesmo tempo, eu sei que tem o papel do médico, tem o paciente que quer saber o que ele tem, quer ver até onde ele pode avançar, e tem a informação, os meios de comunicação e tal. Mas tem aí os laboratórios, com seus assessores de imprensa, com suas dezenas de releases, né? E que querem vender. Né? E a cada escândalo, o Vioxx saiu do mercado, né? Dá milhões de matérias. É o bode expiatório do momento. Vem um remédio que vai a solução para quem tem colesterol alto e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí aquela semana, aquilo é o que há, né? São remédios caros. E a gente sabe, a gente fica em dúvida se eles são tão bons assim mesmo ou se tem um trabalho de uma bela assessoria de imprensa por trás. Mas a pessoa continua comendo o que faz ela aumentar o seu nível de colesterol, não é o remédio que vai ajudar, não é? E depende, é bom para quem, né? O laboratório é ótimo. Você fez uma pergunta se eu falava contra a minha instituição, não sei se você lembra disso. Eu falo pela minha profissão, e ela que vai se adaptar, eu não posso torcer a profissão pela instituição. Então eu digo mesmo de laboratórios e mesmo de fabricantes e tudo. Não tem dúvida que tem interesse, é óbvio que é. No momento em que se desliga, em qualquer setor, quer dizer, público ou privado, se desliga a missão daquela instituição, quer dizer, na verdade o laboratório devia fazer ali alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. No momento que isso passa para o segundo plano e a venda do remédio ao primeiro plano, evidentemente que você tem, você coisifica o humano e humaniza as coisas, né? Isso vale para tudo. Então eu acho que todas as vezes que sai houve uma situação que você deve lembrar, numa conversa com uma jornalista, o mérito é todo dela, da Ana Paula da Veja, onde eu dizendo tudo que eu pensava, elas posso gravar? Pode. Gravou e fez a matéria. As páginas amarelas. Foi uma repercussão que eu não imaginava. Foi bárbaro, né? E todo o mérito é dela, porque ela percebeu que isso seria uma era de interesse. É a realidade. Se teve repercussão é porque realmente as pessoas pensam isso. O que elas querem eu vou ao médico, eu quero primeiro o médico. Depois eu quero que o médico me dê ou ele disser. Mas eu preciso ter esse médico. Ele tem que me operar, não operar o meu joelho. É uma diferença muito grande. Será que não é o excesso de especializações que existem hoje, a ausência do clínico geral, aquele médico de família que acompanhava uma pessoa durante, até uma família durante gerações? Será que isso não prejudica um pouco a relação médico-paciente? A pessoa vai direto para o especialista. Esse é um dos grandes desvios que está sendo corrigido aos poucos, eu acho. O clínico geral pode também curar quase em todas as áreas, até um certo limite. Para o especialista sobraria aquelas pontas onde ele teria que despender muito tempo para poder estudar. Muito específico, né? O que acontece é que, como os aparelhos, com os remédios também, o que acontece, como com os médicos hoje em dia, com excesso de escolas de medicina, seja o que for, vai se colocando e acaba se fazendo uma torção do que existe para se adaptar. Tem hospital demais, tem médico demais, tem especialista demais, tem remédio demais, aparelho demais. Isso é verdade. Informação demais e aí tem paciente demais. Esse é o problema. Não tem tanto paciente. Isso vai ser corrigido de alguma maneira. Você acha que a ideia do clínico ainda é a grande... Eu não tenho a menor dúvida. A grande saída. Não tenho a menor dúvida. Diz como é o pediatra. O pediatra cuida de tudo, o geriatra. Que, aliás, tem o iatra do nome, que é... Iatras é de médico, né? São especialidades que têm um nome médico e nome de ciência. Não tenho dúvida. O clínico é a solução e vai para o especialista que tiver aqui. Senão vai com viés, evidente, perguntar ao barbeiro se eu tenho que cortar o cabelo, né? Mais ou menos isso. E não é por mal, às vezes até por um mecanismo mental que a gente se cega. Eu acho que é o clínico. E qual seria a saída para um atendimento público eficiente? Quando a gente vê hospitais públicos crescendo e massas saindo da Rocinha, do Vidigal, Tambá,
Santa Marinha para ir ao Miguel Couto, pergunto por que não tem postos dentro das favelas para atender um percentual enorme daqueles pacientes que, inclusive, correm para a emergência porque sabe que não tem fila, no ambulatório tem fila. O que eu imagino é, primeiro, por que não existe ainda no sistema público de saúde um sistema de informática para você ter centralização dos prontuários e qualquer lugar que eu for, o médico tem a minha história instantaneamente. Não é uma coisa cara, não é uma coisa difícil. E essa colocação muito clara nas comunidades, onde aí sim eu vou poder entender novamente o indivíduo, não só na doença física, mas na sua inserção social. O que representa aquilo? O que adianta ele ir para lá, dar remédio, ele chegar lá e estar em ambiente insalubre, sem poder comprar, sem nada. Então, o que eu imagino, o que puder sair do hospital vai sair, tá? O que puder ir para próximo dos pacientes deve ir, o que puder ser unificado através desse sistema de informação, sim. O que não vai dar para ser é a relação. Então, essa sim, também tem que ir. Mas eu acho que está se unindo tudo, quer dizer, eu acho que se une aí, as perguntas todas estão mais ou menos levando a ver que as pessoas pensam assim, não sou eu não. Não é verdade. Mas a sensação que a gente tem é de que antigamente era assim como o senhor está dizendo. O senhor está propondo. Eu fui criado no interior, nessa base, Pederneiras, interior de São Paulo. E era assim, você tinha um médico que sabia conhecer você profundamente, o médico da família, eventualmente você iria procurar um cirurgião. Eventualmente, quando você precisava operar. Você não tinha tantas especialidades, o clínico resolvia tudo. Quer dizer, mas tem que ter uma volta, né? Parece que a coisa degringolou. Mas foi em geral, né? Isso vai voltar. O que há que nessas idas e vindas, cistos e diástoles, né? Ela chegou num extremo que aparentemente, quer dizer, se a gente tem aqui praticamente 100% de unanimidade, é que isso deve estar para voltar daqui a bom momento, nós vamos cobrar isso. Vamos cobrar isso. Exatamente. Vamos cobrar. Vamos, em vez de ficar olhando as coisas acontecerem, nós vamos cobrar. E é verdade, sim, eu não quero chegar, você me fazer perguntas que eu faria no computador, e aí eu vou indicar para tal especialista, para tal remédio, para tal exame. Quero conversar, É isso, eu não tenho dúvida. Tem uma amiga que ela está me ouvindo agora, acho que ela vai querer consultá-lo, viu? Eu não consultar, mas... É dentista. Eu sou dentista. Também, olha só! É um dentista. Eu fiz odontologia por muitos anos. E praticou muitos anos? Pratiquei muitos anos, pratiquei odontologia de consultório e fiz até muito saúde recentemente pública. você fazia alguma coisa? Fazia de saúde pública. Porque eu acho que a solução da odontologia é a prevenção, claro, não o tratamento. É outra coisa que não foi tocado aqui, que a gente não vê isso acontecer no sistema público ou privado. O seguro e a medicina de grupo não tem, até hoje, não descobriram a importância da prevenção. E aí, não, isso existe, o público também. Isso é real. A boa medicina é barata. A boa medicina é barata. A má medicina é cara. Por isso que não interessa tanto propagar, né? É verdade, é verdade. É verdade. Vamos dizer claro, é verdade. Inclusive, isso que o senhor falou, quando a gente pensa em fazer um check-up através do nosso plano de saúde, geralmente o plano de saúde diz, não paga o check-up. Melhor check-up, sabe qual é? Lógico. Sim, claro. Você bater um papo bom com o teu médico e ele vai ao fundo e aí vai pedir o que você precisa. Eu achei tão interessante isso que você falou, porque normalmente a gente imagina, a sociedade que foi construída no nosso imaginário faz com que a gente pense que o médico, para poder dar um diagnóstico, ele tem que ter um monte de exames. E eu me lembrei que há um mês atrás eu fui ao meu médico e, como eu vou ficar 3 meses fora do Brasil, eu pedi uma série de exames e pedi proteína C reativa. Aí ele riu muito e falou, você viu isso onde? Eu falei, no Fantástico. E ele é cardiologista, além de ser clínico geral, e homeopata. Então ele ria muito. Eu falei, mas vocês homeopatas não pedem exames? Ele falou, você que pensa, é que você não se dá conta, eu te examino o tempo todo. O Fantástico, uma vez, o Boni estava na TV Globo, eu encontrei, fazendo uma crítica a uns médicos, um programa tão assim, mas o nome é Fantástico. Então temos que morar o Fantástico. Ele está certo, é isso, vai lembrar sempre que ele é fantástico. É uma curiosidade que depois tem que ser vista onde é que ela vai ser aplicada. Mas aí isso que você falou é legal, que volta, quer dizer, a confiança está no médico, está naquela pessoa que te conhece. Os exames são complementares, na verdade, e o médico vai complementar o termo. É isso mesmo,
É isso mesmo. Medicina não é ciência, medicina o que ela é uma arte. Olha que lindo. Mas é verdade, a arte médica é isso mesmo. A ciência apareceu, quer dizer, Descartes foi em 1600, sei lá quanto. Então depois, tem outras, já tinha os xamãs, tinha os sacerdotes. Claro, né? os pajés. Pajés, medicina é muito anterior a isso. Na Grécia, sabe o que era? Era psicanálise. Você entrava lá, você falava, sonhava, e aí fazia a chamada nooterapia, tratamento da mente. E você era curado quando havia a metanoia, a transformação do seu pensamento. Isso era medicina na Grécia. Vivemos numa época que é proibido sonhar, né? Aí o pessoal delira. Aí é pior ainda. Uma coisa que eu queria te perguntar, quando se falou sobre a relação médico-paciente, como funciona a empatia de um pelo outro? Quer dizer, até que ponto isso funciona ou não no tratamento? Funciona, sim. E se não houver, não potencializa o tratamento, não dá margem. Existe uma coisa que eu chamo a trindade. Já que a religião cristã tem a trindade, fantástico é o seguinte: o médico-paciente é a relação entre eles, é o Espírito Santo da relação. Né? Se não houver isso, não há o Deus, vamos dizer assim, da medicina. Né? Aí seria melhor esse paciente abandonar esse médico e procurar um outro? Não dizer palavra, não é abandonar, mas mostrar. Né? Não, até logo. Né? Também não é abandonar, não, até logo, muito obrigado, e procurar o que realmente decida que acha. Qual é o sucesso do charlatão? É esse. O charlatão sabe fazer isso. Ele não precisa ter conhecimento, né? Outro dia eu medi um debate de um hospital americano e a grande proposta deles era usar o hospital deles, que é em Miami, como a segunda opinião. Vender no Brasil a ideia da segunda opinião. O que você acha da segunda opinião? Isso é pescaria, óbvio, não tem problema nenhum se pescaria, né? Isso é. O que existe é, a segunda opinião é visando que eles peguem aquilo que não é resolvido aqui, o que não tem nada de mais. Desde que não subverta. A segunda opinião, você pode ter porque a nossa medicina é boa. Apesar de tudo isso, a nossa medicina não é má. A medicina deles está em crise, justamente por ter demais por um lado, que é um lado... Especialista, do lado do... Frio. Extremamente frio. O que dá margem à quantidade incrível de processo, né? Eu vi um outdoor em Miami que dizia: você pode ter sido vítima de um erro médico e não sabe. Estava attorney at law, advogado, não sei o que mais. Agora, tá bom, a gente tem volta e meia contatos assim, não tem nenhum problema, porque o que eu acho é que para alta tecnologia que é cara, o ideal seria poder ter realmente os pontos que pudessem ter e não o que fizeram no Rio de Janeiro, que é encheios aqui de ressonâncias, encheios aqui de tomógrafos, de hemodinâmicas, muito acima daquilo que se precisa em vários lugares, porque aí nós fomos comprando na média dos hospitais sem saber como é que estava. Não vejo nenhum problema disso se isso for feito de uma maneira sempre observando aquela precedência e princípios. O médico em primeiro lugar, ou desculpe, o paciente em primeiro lugar, o médico é o seu procurador, vamos dizer assim, a instituição é a facilitadora técnica e o seguro-saúde o facilitador financeiro. Então, se houver essa precedência de princípio, se você respeitar, não tem problema nenhum. Você não pode inverter. Agora, que coça muito sempre tudo para inverter, coça. Tem que ser uma atenção muito grande, tem que estar realmente muito alerta. Porque é um poder muito grande. A gente diz e a coisa é feita. Então, se o embasamento ético não for muito forte, é um risco muito grande. E isso falta lá, e aí teremos as grandes raposas e não as pequenas raposas. A ideia de dividir, quer dizer, em vez de ter, quer dizer, claro que tem que ter grandes hospitais, tem que ter grandes emergências, são grandes cidades, mas tem que ter, quer dizer, essa subdivisão, esses pequenos núcleos, PANs, chamava PAN, não é? Antigamente, não sei se ainda chama. Pode ser ciência municipal, América, existindo pequenos postos de saúde, porque eu já notei isso que você falou, voltando àquele assunto das emergências, quando você precisa realmente de uma emergência e chega nela, você vê um monte de gente com cólica, com dor de barriga, com dor de cabeça. Quer dizer, não estou dizendo que aquelas dores não são importantes, mas não eram para estar ali. Ali não é o local daquela dor, né? Porque ali é o local de grandes problemas, né? É a emergência, é o sufoco. A dor de cabeça é um sufoco de outra proporção, né? Digamos assim. E a gente não tem isso. Quer dizer, se o Brasil todo tivesse isso, a democratização também seria maior, até para esses tomógrafos, etc. Seria. Olha, porque se a gente olhar em números, as mulheres não fazem preventivo de
de câncer. Ninguém faz preventivo. Não é? As taxas são mínimas, 8% da população faz preventivo. É um absurdo. Né? É um choque isso. Não tem exame no interior, né? Tem nas grandes cidades, custa muito caro. Olha, o que eu imagino é assim, vamos esquecer de hospital, para eu dirigir um hospital, vamos esquecer o modelo de hospital que eu acho que está ultrapassado, tá? Como ele é hoje. Porque ele foi sendo uma caixa de cartas, sendo colocado coisas. Hoje você tem, graças à tecnologia médica de informática e de comunicação, você pode, que eu chamo de esquartejar um hospital. Então aparece, o que é? Por exemplo, cirurgia ambulatorial. Você não precisa ir para um hospital. Você pode ter um centro de cirurgia ambulatorial, que hoje tem alguns no Rio de Janeiro, onde você tem voltado para aquele tipo, com muita segurança, porque a pessoa não vai se operar se não estiver doente, é uma cirurgia rápida, não vai permanecer mais que algumas horas. Não precisa ir. E com uma segurança. O CTI não é uma estrutura física só. O CTI, na verdade, é um treinamento de pessoal para atender uma pessoa e com equipamento a qualquer momento. Você pode montar CTI aqui. Né? Você não precisa ter estrutura. Então, se tiver um treinamento, você pode fazer isso. Você tem uns pacientes, um problema que aparece, não sei como vai ser tratado, que cronificam, dependendo de respirador e outras coisas, que estão vivos, não se sabe o que pode fazer, se desliga o aparelho, se não desliga, e cada vez mais as unidades estão cheias desses pacientes. Tem aqueles que precisam só de vigilância e não tratamento. Tem pacientes só clínicos. Então, tem agora a perinatologia, nascimento e obstetrícia. Então, você vai ter, eu acho que modelos específicos. E o que eu imagino deveriam ser distribuídos de acordo com a regionalização e entendendo que quanto mais leve, mais barato, mais próximo do paciente. Quanto mais recursos humanos ou recursos tecnológicos, mais você teria que concentrar e aí sim as pessoas iriam. Então, eu imagino que seria isso. O que a gente fica assim meio perplexo é que a impressão é que uma correção para um atendimento, inclusive o público, não seria uma coisa difícil de se fazer. Não seria. Só que nós estamos pensando no modelo do especialista, no modelo da centralização, estamos esquecendo o que acontecia em São Paulo, né? E estamos querendo resolver com mega coisas. Não é isso. Você vai resolver com pequenas coisas. Você vai resolver com pequenas e vai deixar para os grandes que já estão montados, já existe até demais. Você quer ver um exemplo de distorção? A Zona Sul do Rio tinha de previdências um hospital dos industriários, dos comerciários, que era o Ipanema, dos bancários, que era o Lagoa, tinha de cardiologia, não sei o que era, mas tudo na Zona Sul do Rio. E onde o pessoal morava era mais na Zona Norte. Então, mas os médicos moravam na Zona Sul. Que loucura. Hoje você tem esses próprios, que eram fantásticos hospitais, fantásticos, que hoje estão com dificuldades e porque ele não sabe. Mas você está falando do Rio, mas no Brasil inteiro deve ser igual, né? O Rio era um pouco diferente porque tinha muito acúmulo de coisas públicas aqui, né? Que tinha menos outros lugares. Agora, você tem uma ideia, o melhor resultado de cirurgia cardíaca do estado do Rio é Itapiruna. Os piores, isso eu posso digo aqui porque eu estou vendo, são incrivelmente das duas universidades maiores, que é o Fundão, que é o UFRJ e o UERJ. Isso é inadmissível. Mas Itapiruna, e do pouco que eu vi, é um modelo de saúde para o Brasil. Não conhecia a fundo, passei lá algumas horas só, um dia. Mas me deu uma impressão, pessoas satisfeitas, trabalhando, produzindo cientificamente. E é o que? Público ou privado? É um hospital privado, mas é um hospital... de excelência? Ele é muito bem conceituado, muito tempo, São José da Bahia, muito bem conceituado já há uns 10 ou mais de 10 anos. Tem muita gente que só vai lá se operar. Itapiruna? É, pelo SUS também, Maravilha. E pouca gente conhece. Aí a gente fica falando dos novos grandes, tudo bem, tudo ótimo, mas eu gosto de poder resolver de uma maneira mais simples. Mas há coisas muito interessantes nisso. Eu me lembro que eu tenho um amigo que teve um tumor cerebral e tal, e a mulher dele me pediu, passei fax para a Alemanha, para não sei para onde, até que o médico alemão mandou um fax dizendo, não entendo vocês estão no Brasil, no Rio de Janeiro, é mais fácil ir a Curitiba. Ele foi e ficou bom. O super especialista era de Curitiba, que era aparelho, era mesmo top do alemão, né? Mas a gente também tem essa coisa meio colonizada, né? De falar, eu vou operar fora. Nelson Rodrigues,
não dizia que o brasileiro é o narciso que cospe na própria imagem? Não tem essa coisa de se eu vou fazer... Olha, isso havia muito mais com a medicina americana até algum tempo atrás. Ela perdeu muito justamente por uma visão, ela deixou a visão da produção séria, deixou a visão e passou a ser muito comercial. Então isso deixou ela em segundo, ela não é tão bem vista. A da canadense era muito bem vista até o filme Invasões Bárbaras, né? Que abalou um bocado, a gente tinha a canadense como sendo a grande coisa. A inglesa, que tinha tudo para ir muito bem, acabou também entrando para o desvio do desinteresse, do descompromisso. O indivíduo está lá que é um funcionário que não quer... É uma pena, mas tinha um caminho bom. Mas vai ter que se entender que isso vai se achar na hora que a gente entender que as soluções estão no paciente, olhando para ele, conversando com ele. Isso fica mais fácil. A boa e velha relação médico-paciente. Se cada lugar, se em cada bairro tivesse um bom posto de saúde, com um bom clínico, né? Porque eu visse aquela gente, meu Deus. Se tivesse em cada bairro, digamos, 1/20 das farmácias que tem, seria bom. Pois é. Tem farmácia demais e hospital de menos. Médicos. E médicos de menos. Hospital... mas é que hospital tem para quem tem muito dinheiro, na verdade, né? Para quem não tem, não tem. Mas tem muito posto. Eu trabalhei no Miguel Couto 2 anos, em 64 e 5, era um primor. Havia diferença porque do conforto. Agora, o tratamento, a visão do paciente era muito boa, o Nova Monteiro era o diretor. E quando eu cheguei ao Rio, em 73, o Miguel Couto ainda era trapo de linha. Eu sofri um acidente numa gravação, eu fui atendido lá, eu quis ir para lá, e fui muito bem atendido. Mas eu acho que tem que ser cobrado primeira. Isso tem que ser cobrado, porque isso é uma obrigação constitucional do governo. Eu estou dizendo isso fora, estou numa área que se beneficia disso. Mas o governo se obriga pela Constituição a dar assistência médica à população. É dever do cidadão, é direito do cidadão e dever do Estado. Isso não está sendo feito. Mas aí tem que mudar o modelo, o formato disso. Mudar o modelo, o formato e a seriedade. A boa medicina é barata, como é que é a frase? A boa medicina é barata. Tem mais? Qual é a outra? A má medicina é cara. Não, essa é cara, mas a medicina não é medicina. E parar com a politicagem, né? Parar com a politicagem. Não é medicina, pois é. Você já viu vegetalização da botânica? Não. A animalização da botânica não existe. A humanização da medicina é piada. Isso é medicina, tem que ser humana. Agora, uma das coisas mais desumanas que eu acho é aquela história do médico em casa, que visitar o paciente. Então, hoje o paciente está em situação limite, com dores terríveis, e você tem de deslocar esse paciente para ir aos consultórios e aos hospitais para poder ser atendido. Não tem esse deslocamento médico mais. Você tem de pôr numa ambulância e levar para um consultório ou para o hospital. Eu acho isso, assim, de uma desumanidade. Porque a inversão do vetor. A inversão do vetor. Havia antigamente, quando não tinham camas móveis, uma escadinha que você subia 2 degraus e deitava na cama. Sabe por que isso? E aí o médico não precisava se curvar para examinar. Sim. Então, realmente, essas coisas, ele vai vendo, no fundo tem coisa. Mas começa-se a ver... Isso volta. Mas isto é em todos os lados. Ontem, domingo, eu tive um estresse que era ligar para me queixar de falta de luz. E eu ouvi do outro lado alguém pedindo o número da conta. Se eu estou no hospital, está faltando luz, quer saber que horas volta, endereço tal. O senhor aqui, por favor, o procedimento, o senhor quer me dar? Meu amigo, isso é um hospital, é urgência. O senhor, olha, mas isso é a norma da empresa. Aí, o senhor não está entendendo, o senhor mantenha o nível da conversa. Isso... Se o senhor mantiver o nível intelectual, mantenha o nível da minha indignação. Seu CNPJ, isso é falta de luz de hospital. Você está entendendo o que é? No fundo está geral, assim. É verdade. Geral. Tem um filminho bom do Pedro Cardoso, quem é? Falando sobre call center, vale a pena ver. Isso vai para mim sempre.